Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman, Direito e Legislação Aplicada. Começando o estudo da legislação aplicada com relação à administração pública. Sabemos que os princípios da administração pública referem-se ao LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perceba, a eficiência é diferente da eficácia. A eficácia são os meios, a efetividade são os resultados. Então, uma coisa é diferente da outra. Você tem que lembrar que na administração pública o princípio é a eficiência. Legal? Só que no Rio Grande do Sul não bastam apenas estes 5 princípios. Não basta o LIMP. Nós temos ainda o LPT. No Rio Grande do Sul, nós temos a legalidade como um princípio, nós temos a participação como um princípio e a transparência como um princípio. Mas que barbaridade! No Rio Grande do Sul, a criação da região metropolitana, ela se dá através de uma lei complementar, que permite, inclusive, a inclusão de municípios não limítrofes, que irão compor, então, essa região metropolitana. Perceba, é a lei complementar que cria esse tipo de coisa. O que a lei complementar também cria? A partir de uma autorização, a lei complementar cria uma fundação pública. A partir de uma autorização, e através de um estatuto, a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública são criadas. E, a partir de uma autorização legislativa, no caso, as empresas subsidiárias são criadas. O que de fato são, através de autorização, né? Perceba, o que de fato é criado? Criado são apenas as autarquias. As autarquias são criadas, todo o resto são autorizadas. A criação é autorizada. Decore isso. Com relação à improbidade administrativa, você tem 5 anos para pegar. O prazo é de 5 anos. E ela implicará em indisponibilidade dos bens, em perda da função pública e em ressarcimento ao erário, além da suspensão dos direitos políticos. Se você não tem direitos políticos, você não é um cidadão, não é mesmo? Então, a improbidade administrativa é o IPRS. Com relação agora à promoção, como se dá o processo de promoção? A promoção, ela ocorrerá semestralmente nos meses de junho e dezembro, e ela será realizada por uma comissão de 6 servidores de provimento efetivo. E caso ocorra um empate, quais serão os critérios para a promoção? Quem tiver mais tempo na categoria ou na classe, né? Atualmente se chama classe. Nós temos a classe 1, 2, 3 e, por fim, a classe especial. Quem tiver mais tempo, então, irá ser promovido. Se ocorrer um empate, então, mais tempo na categoria ou na classe, no caso, quem tiver mais tempo no serviço público estadual, se ocorrer um empate, quem tiver mais tempo no serviço público geral, se o empate persistir, então, quem for mais idoso, porque vai morrer logo. Enfim. Com relação à dedicação exclusiva, quais são os requisitos? O cargo, ele pressupõe a dedicação exclusiva, com exceção, salvo mandato público eletivo. Então, você se elegeu lá vereador, você poderá fazer as duas coisas, aparentemente. Ou se licenciar, enfim. Salvo mandato público eletivo, funções de entidades da administração indireta ou docência. O artigo 37, ele diz também, ele refere-se à docência, também técnico-científico, cargo técnico-científico, por exemplo, médico, ainda com relação a não ser exclusivo, você pode ser servidor público e professor, você pode ser servidor público e juiz, servidor público e magistério. São cargos, são exceções à dedicação exclusiva, guarde-as na sua mente. Legal, mas e quais são as formas de provimento, vacância e as penalidades, não é mesmo? Vamos então às formas de vacância. Forma de vacância, você foi preso. O que acontece quando você vai preso? Você é um servidor público, estável, e você foi preso. Você ainda tem direito a 2/3 da sua remuneração por 180 dias. Interessante, não é mesmo? Mas aí você não foi preso, você morreu mesmo. Então, falecimento é uma forma de vacância. A aposentadoria é uma forma de vacância. Sim, você se aposentou, você deu a vaga, né? Você liberou. O falecimento e a aposentadoria é o famoso deu a vaga. Libera a vaga para nós.
Só que ocorre um pequeno detalhe que caso você esteja respondendo a um inquérito ou a um processo administrativo, você não pode se aposentar. Você só pode se aposentar, se você for inocente, é claro, depois do fim desse inquérito, desse processo. Interessante, não é mesmo? Pelo menos a princípio, né? Deve ter alguma exceção. Enfim, as formas de vacância: falecimento, aposentadoria e exoneração. Exoneração. Se você não for aprovado no estágio probatório, você será exonerado. E a exoneração é uma forma de vacância sem penalidade. A penalidade, ela vem então somente da demissão. A demissão é uma forma de vacância com penalidade. Depois nós estudaremos todas as formas possíveis de penalidade. Mas então, e ainda temos como forma de vacância a readaptação e a recondução. A readaptação e a recondução, perceba, são formas de vacância e formas de provimento. Formas de provimento no caso derivado, perceba. Uma forma de provimento derivado, a readaptação ou a recondução. Qual é a diferença dos dois? Perceba, readaptação. Ele tem que se adaptar. Por que ele tem que se adaptar? Porque ele tem uma limitação física ou mental. Ele será readaptado para o mesmo cargo com a mesma remuneração, só que com novas atribuições. Então eles vão tirar o servidor de um lugar, vão botar em outro lugar para ele se readaptar, porque ele tem limitações físicas e mentais. E quando ele for para esse novo local, ele terá obrigatoriamente um período de estágio experimental de 90 dias. Você vai ficar lá, então, 90 dias tentando se readaptar, porque você tem limitações físicas e mentais, não é mesmo? Caso isso não seja possível, você poderá requerer, então, a sua aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque você tentou, não deu, passaram-se os 90 dias, então você vai tentar se aposentar por invalidez. Boa sorte! Outra forma de provimento e também de vacância, perceba, além da readaptação, temos a recondução. Recondução basicamente será de um servidor estável retornando ao seu cargo. Por algum motivo, por algum PAD, por alguma coisa ele foi retirado do serviço público. Ele estará então retornando. O servidor estável retorna ao cargo. Por exemplo, você passou no concurso, mas você não foi aprovado, você já é servidor público estável, certo? E você passou em outro concurso. Mas, infelizmente, você não conseguiu passar no estágio probatório, então você foi exonerado, sem penalidades. Nesse caso, você será reconduzido, porque você já era um servidor estável em outro cargo. Então, é esse caso, o servidor estável ele retorna ao cargo anterior que ele já tinha estabilidade. Interessante, não é mesmo? Agora, com relação às formas de provimento, temos ainda por fim aqui, ó, as formas de provimento são nomeação, readaptação, recondução, que também são formas de vacância, e formas de provimento, reintegração e aproveitamento. E, por fim, a reversão. Perceba, a reversão tem um V de velho. A reversão é do velho inválido. Ele será revertido. Então, vamos forçar o velho a trabalhar até ele morrer, o desgraçado. Só que isso é bem provável que aconteça, inclusive, né? Mas é vedado. Se você já tem mais de 70 anos, você não será revertido. Então, essa é a sua única esperança, é ter 70 anos. Aí você poderá descansar em paz. Ou não, né? Até lá a gente descobre. Com relação à reintegração, perceba, reintegração é o retorno do rei com ressarcimento. Aqui sim, ele foi um servidor, ele foi demitido por uma penalidade. Foi através de um PAD, de um processo administrativo, esse servidor que foi demitido por PAD, ele vai voltar ao seu cargo. Por quê? Porque descobriu-se que na verdade não foi ele, enfim. Ele retorna, então é o retorno do rei, a reintegração, o retorno do rei. E quem estava ocupando o cargo desse servidor que irá retornar, quem estava lá então será o quê? Reconduzido, lembra? Recondução. Um servidor estável irá retornar ao seu cargo. Então esse cara que estava ocupando o cargo do rei, ele vai ser reconduzido para o cargo que ele tinha antes, por exemplo. Ou ele será posto em disponibilidade. Vai ficar lá no banco esperando o técnico chamar. Essa disponibilidade, ela refere-se também ao aproveitamento. Também poderá ser colocado em aproveitamento. O que raios é o aproveitamento? O aproveitamento é o retorno do disponível para o cargo ou atribuição compatível. Então, te mandaram para o banco de reserva,
Tu ficou esperando até que eles resolveram te aproveitar. Como é que chama isso? Aproveitamento. Então, estas são as formas de provimento. Agora temos uma forma de provimento, a mais importante e relevante delas, que é uma forma de provimento originário, onde tudo começa. Tudo começa na nomeação. Depois da nomeação, nós temos a posse. Depois da posse, nós temos o exercício. E, por fim, teremos, então, o estágio probatório. Como é que funciona a posse? A posse nada mais é do que a investidura no cargo. Você tem 15 dias mais 15 dias para tomar a posse. E essa posse poderá ser feita por procuração. Você não precisa ir lá tomar posse, você manda alguém tomar no seu lugar. Você tem 15 dias mais 15 dias. É basicamente a investidura no cargo. Decore esses termos. Depois que você toma posse, então, você obrigatoriamente começa o exercício. O exercício não pode ser por procuração. Aí sim você é obrigado a ir lá trabalhar, né, meu querido? Lamento, não pode mandar outro no teu lugar. O exercício, o prazo para que você inicie o exercício é de 30 dias. Perceba, é como se fosse o somatório do prazo da posse. A posse é 15 mais 15. Aqui para o exercício, o efetivo exercício, são 30 dias para começar o exercício. Aí você começou o seu exercício, não é mesmo? Só que aí você faltou por 30 dias consecutivos, ou por 60 dias intercalados dentro de um ano, você será demitido. A pena será demissão por abandono de cargo. Não falte ao seu exercício. E o que acontece quando um servidor ex officio ele é removido ou redistribuído? Quando o servidor ele é removido ou redistribuído ex officio, ou seja, foi a administração que mandou ele para outro lugar, ele tem 15 dias para entrar em efetivo exercício nesse novo lugar. Basicamente, a remoção é a remoção do servidor e do cargo, certo? Certo, isso é remoção. Qual é a diferença da remoção para a redistribuição? A redistribuição, o servidor e o cargo serão enviados para outra entidade ou outro quadro de pessoal do mesmo poder. Tem que ser do mesmo poder. Então ele vai ser mandado para outro lugar. Pensa, tu vai sair do IGP e vão te mandar lá para a Secretaria de Segurança. E aí lá tu te vira. Eu sei bem como funciona. Por fim, o estágio probatório irá iniciar, então, depois da sua nomeação, posse, exercício, terão 3 anos de estágio probatório. E durante esses 3 anos serão feitas avaliações de desempenho. Feita essa avaliação de desempenho, você terá 5 dias para recorrer, caso ela não seja satisfatória, e se você não for aprovado no estágio probatório, você será exonerado. A exoneração nada mais é do que uma forma de vacância sem penalidade. Vão liberar, é o famoso libera a vaga, deu a vaga. Mas como será feita então essa avaliação do estágio probatório? Será feito através do DERPA. São os critérios de disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Esses são os critérios de avaliação do estágio probatório. E esse estágio probatório ele ocorrerá a partir de uma comissão. A comissão será composta por 3 servidores efetivos e estáveis, preferencialmente, perceba, é preferencial, não é obrigatório, preferencialmente com grau superior ou igual ao do servidor que está sendo avaliado. Você lembra da comissão de promoção? A comissão de promoção eram 6 servidores. A comissão de estágio probatório são 3 servidores. Decore isso. Por fim, apenas uma informação extra aqui para, se necessário, o número de deputados federais e o número de deputados estaduais. Qual é o mínimo de deputados federais? 8. Qual é o máximo de deputados federais? 70. Qual é o mínimo de deputados estaduais? 24. Qual é o máximo de deputados estaduais? 94. E se eu somar deputados federais mais 24, dá o número de deputados estaduais. Decore isso na sua mente. Falando então dessa questão mais constitucional, o que nós precisamos saber? Que com relação ao direito constitucional, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, ou diretamente. Perceba, se o representante ele é eleito, é uma forma de representação indireta de todo o poder que emana do povo. Quais são os fundamentos constitucionais do direito constitucional? São substantivos.
É o famoso Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são substantivos. Quais são os objetivos? Os objetivos são verbos. Perceba, é o famoso congraerpro ou congarra pouco. São os verbos. Os verbos são construir, garantir, erradicar e promover. Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Perceba, é solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, não é internacional, é nacional. Erradicar a pobreza e a marginalidade. A gente não gosta de marginais nem de pobres. Tem que erradicar eles. Mas as desigualdades sociais e regionais devem ser apenas reduzidas. O sistema é capitalista, tem que ser desigual. Por fim, nós temos promover o bem de todos sem preconceito ou quaisquer formas de discriminação. Esses são os objetivos, são verbos, decore-os. E temos também os princípios que regem as relações internacionais. É o famoso ainda não comprei recos. Ainda. A autodeterminação dos povos, a independência nacional, a defesa da paz, a não intervenção, concessão de asilo político para crimes políticos de opinião, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica dos conflitos. Então, entenda, compreenda a diferença dos fundamentos para os objetivos, que são verbos, os fundamentos são substantivos. Os objetivos são verbos e os princípios são muitos. Ainda, com relação ao direito constitucional, é muito relevante que você decore isso. O Estado, ele fede. Por que o Estado fede? Porque a forma de Estado é o federalismo. São os entes federados. A República é fogo. Por que a República é fogo? Porque a forma de governo é a República, inclusive uma cláusula pétrea. Você não pode mudar a forma de governo. Você não pode mexer na República. E a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural. São essas quatro. Buscará a integração econômica, política, social e cultural aos povos da América Latina. Não mexa com a República. O presidente, ele é sistemático, porque o sistema de governo é o presidencialismo. E o regime é democrático. O regime, ele é democrático? É uma forma de regime participativa semidireta. Você lembra por que ela é semidireta? Porque ela compõe os representantes eleitos, que são a forma indireta, ou diretamente. Vamos entender agora por quê. Porque o regime é democrático na sua forma híbrida. A forma híbrida pressupõe ser a indireta. A forma indireta é através do voto. São os representantes eleitos. O voto, as características dele é ser direto, secreto, universal e periódico. E a forma de regime democrático direta, qual a forma direta que o povo tem de exercer o seu poder? É através do plebiscito ou de um referendo, o referendo é sempre posterior, deve ser referendado, ou iniciativa popular ou ação popular. Você sabe o que são essas coisas? Você vai descobrir agora. São remédios constitucionais. Ação popular, que é uma forma do povo exercer o seu poder, uma forma direta do povo exercer o seu poder, nada mais é do que um remédio constitucional que visa anular um ato administrativo. Qualquer cidadão dotado de direitos políticos, isento do ônus de sucumbência, salvo uma fé, poderá prestar. Então, o paciente de uma ação popular será o patrimônio histórico-cultural, a moralidade administrativa, o patrimônio público ou o meio ambiente. Então, da ação popular, PMPM. E o prazo para impetrar uma ação popular, que visa anular um ato administrativo, é de 5 anos. Esta é uma forma direta de exercício do poder que o povo tem de exercer o seu próprio poder. Mas como estávamos falando, então, de remédios constitucionais, quais são os outros remédios constitucionais? O habeas corpus. O habeas corpus, ele tutela direito de locomoção. Ele é somente para a pessoa física. É só a pessoa física que pode se locomover, não é mesmo?
E perceba, ele é gratuito e ele dispensa capacidade postulatória. Você não precisa de um advogado para solicitar um habeas corpus. O habeas corpus tem 3 tipos. Tem o trancativo, que é aquele que é basicamente para destrancar o guerreiro, né? É extinção da punibilidade por atipicidade dos fatos. Então você vai lá e salva o guerreiro que está trancado. Nós temos o habeas corpus preventivo, que é aquele que nós temos uma investigação lícita sem acesso aos autos. Então, está rolando um abuso de poder por parte do delegado, o juiz será obrigado a emanar um salvo-conduto para livrar o guerreiro. E, por fim, nós temos o habeas corpus liberatório ou repressivo, que é aquele em caso de presos, o juiz emanará, então, um alvará de soltura. São os 3 tipos de habeas corpus. O habeas corpus tutela o direito de locomoção, enquanto que o mandado de insegurança, o mandado de segurança tutela direito líquido e certo, usado em casos não amparados pelo habeas corpus e nem pelo habeas data, ou seja, em casos de ilegalidade. Esse aqui sim poderá ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E temos também 3 tipos, tem o mandado de segurança preventivo, o repressivo e o coletivo. O relevante deles todos é o coletivo. Por quê? Porque o coletivo ele é impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou por sindicatos ou por conselhos de classe, ou ainda por uma associação. Só que essa associação deve ser constituída há pelo menos 1 ano. Interessante, não é mesmo? O prazo decadencial é de 120 dias a contar do ato ao prejudicado. Esse é o mandado de segurança, tutelando o direito líquido e certo. E o mandado de injunção. Injunção tutela direito à soberania, cidadania e nacionalidade. Você lembra o que raios era soberania e cidadania? Se não o fundamento do direito constitucional, sociediva plu, soberania e cidadania. Exatamente, é para isso que serve o mandado de injunção. Injunção. Sempre que a falta de norma reguladora inviabilize o direito ou exercício de um direito. Ele é usado em normas de eficácia limitada. Temos também alguns tipos de mandado de injunção coletivo, que será impetrado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. E ele também poderá ser feito por partido político com representação no Congresso Nacional, sindicato, conselho de classe e associação constituída há pelo menos 1 ano. Perceba, a associação tem que sempre ter pelo menos 1 ano. Interessante, não é mesmo? Por fim, nós temos então o último remédio constitucional, o mais simples dele, que correlaciona-se ao habeas data. Habeas data são dados. E ele é para que você, qualquer pessoa física ou jurídica, obtenha informação de si mesmo. É para isso que serve um habeas data. Então você vai lá, você tentou obter a informação, você não conseguiu, você então irá usar um habeas data, que nada mais é do que uma via de curso forçado para obtenção de informações de si próprio. Interessante, não é mesmo? Ele, assim como o habeas corpus, ele é gratuito, perceba. E nunca irá se aplicar a terceiros, a menos que ocorra o óbito, né? Aí se o cidadão morreu, você quer obter informações dele, aí sim você pode pedir. Caso contrário, não poderá pedir. Então esses foram os remédios constitucionais, os fundamentos, objetivos e princípios, e por fim nós precisaremos ainda dos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Não acaba nunca, não é mesmo? Os direitos fundamentais de primeira geração, perceba, são aqueles da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a primeira dimensão ou geração são os de liberdade, são considerados como uma dimensão negativa, individual, são liberdade pública, civil e política. Os de segunda geração, aí sim são os de igualdade. De igualdade são os positivos, porque são direitos sociais coletivos, de certa forma, né? Sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais são a igualdade entre as pessoas. Pense assim, ó, os primeiros são dos indivíduos, individuais, os segundos são da sociedade. E os terceiros, estes sim são da fraternidade. Estes sim são coletivos e difusos, porque eles englobam o meio ambiente, o progresso, a qualidade de vida, a autodeterminação dos povos, direito do consumidor e a paz. A paz também pode ser interpretada
como sendo de quinta dimensão. Então perceba, liberdade, igualdade e fraternidade é o indivíduo, é a sociedade e o coletivo do indivíduo com o meio ambiente, com tudo. E a quarta geração são os novos direitos que eles inventaram agora, devido aos avanços tecnológicos. Democracia, direito de informação, pluralismo de gêneros, genéticos e espaciais. São os de quarta geração. Por fim, apenas para registro, quem são os titulares desses direitos? Os brasileiros, os estrangeiros que estiverem no Brasil, os mortos também têm direitos. Os mortos, por exemplo, a dignidade é um direito fundamental, não é mesmo? O CNPJ, a sua empresa, ela também tem direitos fundamentais, desde que seja compatível, é claro. O embrião ou feto que está dentro do corpo da mãe tem direito. No momento que ele sai do corpo da mãe, ele se torna um aborto, aí não tem mais direito. E os animais não têm direitos fundamentais. Chorem, pais de pet. Por fim, então, este foi o estudo final resumido da legislação. Boa sorte.